Marcos 8:34 vai nos dizer assim: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Esta palavra ela é muito forte, amados. Muito forte. Por quê? Por que o Senhor tem repetido tanto essa palavra conosco nesses dias? Essa semana nós tivemos, na verdade, foi anteontem, nós tivemos a perca aí de uma celebridade, de uma cantora, que perdeu a sua vida em um acidente. E muito se falou sobre isso, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Na verdade, nós não podemos julgar a ninguém, porque nós não conhecemos o profundo do coração de ninguém. Não nos cabe também, porque isso cabe ao Senhor. Mas essa palavra, ela é muito profunda. Por quê? Porque quando o Senhor fala assim, que precisamos negar a nós mesmos, para segui-lo, para ser discípulo dele, que nós precisamos negar a nós mesmos, ele está dizendo para nós o quê? Que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. E o que manda hoje no mundo? É a vontade nossa, é a nossa carne. São os nossos desejos, as nossas vontades. Isso tem tomado conta de mim, de você, dos nossos corações. Tem tomado conta da humanidade. Eu posso, eu quero, é no meu tempo, é na minha hora. E aí nós só vamos delegando, deixando o Senhor, colocando prioridades na frente do Senhor. Vamos colocando coisas à frente do Senhor. E aí o Senhor, que é prioridade, fica esquecido, fica em segundo plano. Por isso que o Senhor diz: se você quiser ser meu discípulo, se você quiser me acompanhar, você tem que negar a si mesmo. E a maior dificuldade minha e sua, meu querido, minha querida, meu amado e minha amada, é abandonar a mim mesmo. É deixar que a vontade do Senhor seja maior que a minha vontade. É deixar que o Senhor governe a minha vida. Essa é a maior dificuldade. Na verdade, nós estamos estudando na quarta-feira sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. É exatamente isso. É a militância, é a maior guerra que nós temos enfrentado e que nós enfrentamos. É a guerra contra nós mesmos, contra a nossa vontade. Por isso que o Senhor ele deixa bem claro: se você quiser me seguir, você vai ter que deixar de seguir a sua vontade. Você vai ter que negar a você mesmo para você ser meu discípulo. Você só vai conseguir ser meu discípulo se você negar a você mesmo. Então, o tema que eu quero deixar aqui hoje é esvaziar-se de si para encher-se de Deus. É sobre isso que eu queria falar hoje. A necessidade de esvaziar-se de si mesmo para se encher de Deus. Para deixar que o Espírito Santo realmente encha você. Para deixar que realmente o governo da sua vida e da minha vida seja do Altíssimo. É fundamental que nós venhamos compreender, amados, o pleno significado dessa batalha, dessa intensa batalha e da vitória que Jesus conquistou lá naquela cruz, conquistou lá naquele jardim do Getsêmani, quando ele vai orar ao Senhor antes dele ser entregue à sinagoga, dele ser entregue para ser morto.
Ele ora lá no jardim do Getsêmani. E lá em Mateus nós vemos essa batalha, essa intensa batalha do Senhor, exatamente onde ele ora, e é tão profunda a dor que ele sente naquele momento de luta que ele tem, naquele momento que ele ora, que ele até pede ao Senhor, e ele ora 3 vezes, amados, pedindo ao Senhor para que o Senhor passasse dele esse cálice, ou seja, para que ele não passasse como ser humano, a natureza humana dele pediu. Mas qual foi o segredo de Jesus? Ele se submeteu, se entregou completamente à vontade do Pai. Ele tinha consciência de que ele veio para realizar a obra e a vontade do Pai. Mas no momento da angústia e da dor, ele pede ao Senhor, ele ora ao Senhor, ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Se for possível não ter necessidade de eu passar por este momento, por esse processo, Senhor, tira, mas, sobretudo, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade, que a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Então o Senhor Jesus, ele teve uma vitória muito grande no jardim quando ele ora, quando ele vence o maligno, e ele entende e ele coloca a vontade de Deus acima da sua vontade. E é isso que o Senhor está nos dizendo aqui: olha, você tem que colocar a vontade de Deus, a minha vontade, acima da sua, porque se a sua prevalecer, é perdido. É tempo perdido. A raiz, amados, de todos os males, de todos os pecados, é a rebelião. É a rebelião. O ato de satisfazer a sua própria vontade. Rebelião é isso, é você se rebelar a uma autoridade. Isso é rebelião. Seja qualquer autoridade. Mas aqui nós estamos falando de autoridade espiritual, ou seja, de autoridade de Deus. Rebelião é o que, irmã Leila? É você se opor à vontade de Deus, é você se opor à palavra de Deus, é você se opor àquilo que o Senhor determinou para mim e para você. Isso é rebelião. Foi isso que levou Lúcifer a cair. Amados, o pecado não nasceu no jardim do Éden. O pecado, ele nasceu no coração de Lúcifer, quando ele ainda era um anjo de luz. Quando ele ainda era um anjo de luz. Então, qual foi o pecado? A rebelião. Ele não aceitava viver o propósito de Deus, a vontade de Deus para a vida dele. Ele queria ir além, ele queria que fosse feita a vontade dele. No jardim do Éden foi a rebelião de Adão e Eva, em satisfazer as próprias vontades dele, que levou eles a pecar, em querer conhecer aquilo que o Senhor determinou que não era para eles, não tinha necessidade deles conhecerem, mas eles, para satisfazer a vontade deles, pecaram também. E por causa desse pecado, toda a humanidade foi condenada a passar pela morte. A primeira morte e a segunda morte. A primeira morte é a morte física. A segunda é a escolha minha e sua, se a gente vai viver eternamente ou morrer eternamente. No Getsêmani, naquele momento decisivo, Jesus abriu mão da vontade dele. Ele falou: Senhor, a minha vontade é não passar por isso, mas acima de tudo esteja a sua. Eu estou aqui me rendendo plenamente e aceitando que a sua vontade é melhor que a minha. E por causa disso ele conquistou a maior vitória que poderia ser conquistada. Ele derrotou Satanás ali no Getsêmani, porque ele disse: eu vim para cumprir essa vontade e eu vou cumprir. Por causa disso, o poder do pecado e da morte foi cancelado. O poder do pecado sobre a humanidade, o domínio do pecado sobre a humanidade foi quebrado. A humanidade foi liberta desse domínio maligno e se tornou livre para cumprir os desígnios, as vontades, os propósitos de Deus para a sua vida. Ou seja, nós na cruz recebemos a libertação, a liberdade para podermos servir ao Senhor da maneira que Ele quer. Ou seja, o Senhor está te dizendo aqui para mim e para você: você já é livre. Você só se torna escravo de novo se você quiser. É uma escolha.
Jesus teve de esvaziar-se e se render para cumprir a vontade de Deus e conquistar a vitória máxima do Senhor sobre Satanás. Por que eu e você não queremos, não admitimos que é só nos esvaziando e nos rendendo completamente à vontade do Senhor que nós vamos vencer? Sozinhos eu e você não conseguimos, não. Sozinhos eu e você só vamos dar murro em ponta de faca. Nós não vamos conseguir. Nós só conseguimos quando nós fazemos isso que ele falou aqui, negar a nós mesmos e nos render sem reservas a ele. Da mesma forma, se nós quisermos vencer o diabo, é assim. É nos esvaziando de nós mesmos, é nos submetendo à vontade, é nos comprometendo a caminhar em obediência ao Senhor. Enquanto eu e você não negamos, não nos esvaziamos das nossas vontades, não nos submetemos, não nos rendemos ao Senhor completamente, olha, é um compromisso, e não nos comprometemos a andar com Ele em obediência, a gente não consegue vencer o pecado. É por isso que muitas vezes nós vivemos de ciclo de derrota, levanta, cai, levanta, porque a gente não se rendeu, não se comprometeu completamente com o Altíssimo. Não podemos nos deixar enganar pelo maligno, amados. Não podemos ter a presença de Cristo em nós, a esperança da glória eterna e caminhar no Espírito sem assumir esse compromisso em obediência e submissão ao Senhor. A vontade do Deus vivo, não tem como. A Bíblia fala que não tem como nós servirmos a dois senhores. Não tem como você dizer que serve ao Senhor, eu dizer que eu sirvo ao Senhor e eu continuar fazendo a minha própria vontade. Não tem como. Não tem como. É necessário ter um compromisso em obediência, em submissão ao Senhor. Foi isso que Jesus fez. Ele era naquele momento, a carne dele humana pediu para não passar por isso. Mas ele se submeteu à vontade do Senhor e venceu o maligno. Por quê? Porque ele se colocou, se esvaziou, tirou a vontade dele de lado e colocou, olha, Senhor, mas que seja a sua vontade a ser cumprida. Não há como nós manifestarmos plenamente o poder de Deus em nossa vida sem que nós estejamos dispostos a nos esvaziar de nós mesmos, a tirar a nossa vontade de campo e deixar o Senhor governar. Não tem como haver manifestação no Espírito da nossa vida, na nossa vida, se isso não ocorrer. Se eu e você continuarmos querendo ter domínio, não tem como. A jornada de Jesus até o Calvário, na cruz, não foi fácil. Nenhum de nós nunca passou e nem vai passar porque ele já fez esse sacrifício por nós. A vitória que ele conquistou por nós não veio sem luta. Desde o dia do nascimento dele, antes já foi uma luta. E ele, até o dia da morte dele, custou muito caro, custou tudo. Custou ele se esvaziar, se negar totalmente para que a vontade do Senhor fosse feita. No jardim ele lutou, ele se esforçou e ele se esvaziou de si mesmo. Por ter assumido a forma humana, ele teve de colocar sua vontade carnal em total submissão e obediência a Deus até a morte. Como que eu e você queremos vencer o maligno, queremos vencer as adversidades, queremos vencer as provas, vencer as lutas, se nós não queremos deixar o Senhor governar sobre a nossa vontade? Como profeta do Senhor, eu devo, como serva do Senhor aqui, eu devo dizer para você que se nós não fizermos esse comprometimento do Senhor, não tem como o Senhor manifestar. Os bancos das igrejas estão repletos de pessoas que não se dão conta de que devem pagar um preço. É como: eu aceitei Jesus, eu não preciso fazer mais nada. Eu fui lá na frente, assumi um compromisso com Jesus, levantei a mão, fiz aquela oração, pronto, acabou. Não, amados, é todo dia negar a nós mesmos. É todo dia matar um leão. É todo dia você matar a sua própria carne, como Paulo diz. É uma luta, uma militância, uma guerra combatida todos os dias.
Jesus, ele mostrou isso, que ele mostrou que nós podemos vencer essa guerra, mas nós precisamos pagar esse preço. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor, obedientes em todo o tempo. Muitas pessoas acham que a salvação é só ir lá na frente e repetir aquela oração. E tá bom, não percebe que a conversão verdadeira é uma entrega completa e total na vida, na vontade pessoal, no compromisso de viver, não apenas viver por viver, mas viver para cumprir a vontade do Pai. Temos mostrado, amados, Deus tem mostrado, tem trazido todos os dias dizendo a importância da fé, a importância da prosperidade, das bênçãos divinas. Às vezes, mas muitos têm dado mais destaque a isso do que realmente em ser obediente ao Senhor. Damos destaque aos nossos direitos, aos nossos privilégios como filhos de Deus, e também ao poder que nós recebemos, mais do que em sermos obedientes, em fazermos a vontade do Senhor. Tudo isso que nós recebemos do Senhor é essencial, é fundamental para que nós cresçamos espiritualmente? Mas não é o ponto principal. Nós temos visto muito dado mais ênfase a isso do que realmente em ser obediente. Cristo afirmou que se nós quisermos ter um compromisso com Ele, acompanhá-lo, nós temos que estar disposto a desistir de tudo aquilo que é a nossa vontade para segui-lo. É o que Ele diz aqui. Veja bem. Deus não está dizendo que nós passaremos necessidades, ou que nós passaremos fome, ou que vai nos faltar as coisas quando nós deixamos tudo para segui-lo. Muito pelo contrário. Nós já vimos lá que se nós seguirmos ao Senhor e formos uma boa terra, a semente que é semeada em nós, ela frutifica e multiplica a 30, a 60, a 100 por 1. É um crescimento na presença do Senhor. Quando eu recebo a palavra do Senhor, eu compreendo, eu creio nela, eu vou crescendo a cada dia. O Senhor vai acrescentando aquilo que é necessário à minha vida. Ele diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, tudo que for necessário em todas as áreas da sua vida vai ser suprida. Então, deixar de fazer a minha vontade, em momento nenhum ele está dizendo que vai ser falta de alguma coisa, em momento nenhum, mas que para segui-lo, a minha vontade, a minha carne é preciso ser negada. O Senhor, ele declarou: quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Está lá em Mateus 10:38. Quem não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim, não é digno de andar na minha presença. Então, é um compromisso que eu tenho que fazer e de seguir a vontade dele, negar e segui-lo todos os dias. É preciso. Paulo fala que nós temos que mortificar carne todos os dias. Na estrada para Jerusalém, após ter explicado aos discípulos que ele teria que sofrer e morrer e que ele iria ressuscitar aos terceiro dia, Cristo informou sobre o que era exigido para ser um discípulo seu, para ser um seguidor seu. Ele diz assim: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Foi o que nós lemos aqui. Enquanto ele caminhava, ele ensinava os discípulos: olha, para você me acompanhar e ser meu discípulo, você tem que querer deixar perder a sua vida, se necessário, perder a sua vida, porque se você quiser ganhar a sua vida, salvar a sua vida, você vai perder ela, mas se você perder ela por mim, pelo evangelho, você vai estar ganhando. Ou seja, eu tenho que negar ao ponto de até nossos irmãos aí pelo mundo estão vivendo isso, estão tendo que fazer essa escolha: ou vive, ou nega Jesus, ou morre. E gente, pode chegar esse momento para nós. E para caminhar pela estrada da obediência à vontade de Deus, nós devemos estar dispostos a nos esvaziar, abrir mão até da nossa vida, se necessário, em favor do evangelho. Nós devemos escolher ignorar, deserdar, desistir das nossas vontades, dos nossos interesses, abandonar a nossa vontade e colocar a vontade do Senhor acima de tudo. Nós temos que nos desvencilhar, tirar do nosso caminho todo
todo pensamento, todo desejo, toda atividade que nos impede de cumprir o propósito do Senhor. O que está te impedindo de servir ao Senhor completamente? Qual é o pensamento? Qual é a atitude? O que está te impedindo de servir, de obedecer ao Senhor exatamente no propósito dele? Olha isso, onde é que está, e tira da sua vida. Devemos estar dispostos a dizer ao Senhor todos os dias: não seja feita a minha vontade, Senhor, mas a sua, que é boa, perfeita e agradável. Assim como Jesus se esvaziou de si mesmo, das suas prerrogativas, ou seja, dos seus direitos divinos, assim como ele se esvaziou de si mesmo, a sua capacidade de saber tudo, de estar presente em qualquer lugar, de ser o Todo-Poderoso, e assim como ele se esvaziou da sua própria vontade, nós também precisamos nos esvaziar da nossa própria vontade, para que nós possamos cumprir os desígnios, o propósito de Deus na nossa vida. Temos que desistir, deixar para trás os nossos desejos egoístas, os nossos objetivos egoístas que só servem para complementar, para trazer benefício para mim, para você. Nós devemos desistir da nossa própria vontade. É preciso que nós nos esvaziemos de confiar na nossa própria força. Nós devemos esvaziar-nos de nós mesmos e devemos deixar de buscar reconhecimento e louvores humanos. Como falou o pastor Paulo na quinta-feira, é fazer a vontade do Senhor mesmo quando ninguém estiver vendo. É fazer a vontade do Senhor mesmo quando você não recebe aplausos. É fazer a vontade do Senhor, mesmo quando isso não necessariamente vai te trazer benefícios. É fazer a vontade do Senhor simplesmente por ser obediente àquilo que Ele tem preparado para mim, para você. E para isso eu preciso negar a mim mesmo, você precisa negar a si mesmo. Você precisa tirar de lado os seus desejos egoístas. Eu preciso tirar de lado os meus desejos egoístas de pensar somente em mim mesmo, porque essa é a atitude hoje, essa é a máxima hoje das pessoas. Eu penso em mim, o outro que se dane. Eu penso em mim, o outro que se vire para lá. Eu vou satisfazer a minha vontade, o outro que se resolva lá. Não importa. E nós precisamos mudar isso dentro de nós. Porque o Senhor quer que nós venhamos fazer aquilo que é a vontade dEle para a nossa vida. Amém? Ore ao Senhor, pergunte a Ele o que é que tem impedido de você ser cheio da presença dEle. E que Ele tire da sua vida, da sua mente, dos seus pensamentos, aquilo que tem te afastado dEle, para que você venha fazer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E saiba que você fazendo a vontade dEle, você vai estar recebendo do Senhor o seu galardão. E é muito melhor do que qualquer louvor, qualquer aplauso aqui na terra. Amém? O Senhor tem me falado muito sobre isso ultimamente. É porque o Senhor quer nos ensinar que nós sejamos mais comprometidos e mais profundos com Ele. Que o Espírito Santo complete essa palavra no teu coração e que você venha a cada dia crescer em conhecimento, em sabedoria, em entendimento e mais profundamente com Ele. Amém? Que Deus os abençoe.